Nosso colunista Mário Sabino. Ele vai analisar aí os acontecimentos mais relevantes da política que tivemos nessa semana. Mário Sabino, muito boa tarde, obrigada por estar conosco. Essa semana tivemos aí muitas coisas, né? Muitos assuntos a tratar, Sabino. O Brasil é interminável, né? Boa tarde, Marília. Vamos lá, Sabino, fique à vontade. Traga aí o que temos aí das suas análises de hoje. Bom, hoje eu escrevi sobre a punição à juíza Gabriela Hartz, de Curitiba, que foi a juíza que condenou o Lula no processo do sítio de Atibaia. Ela foi punida pelo CNJ, né, pelo Conselho Nacional de Justiça, por ter homologado um acordo entre a Petrobras e o Ministério Público Federal, e nesse acordo estar incluída a cláusula que daria ao Ministério Público Federal 2,5 bilhões de reais em multas para a constituição de uma fundação para combater a corrupção. Marília, esse foi o grande erro da Lava Jato, um erro que eu julgo ser um erro juvenil dessa moçada que estava na Lava Jato, imbuída da missão de mudar o país, não mudou coisa nenhuma. Foi nessa história de ter essa fundação que os suspeitos de sempre, né, essa gente, entrou para lançar a reputação da Lava Jato no lixo e tirar do lixo o pessoal todo que havia sido condenado pela Força Tarefa de Curitiba, anulando condenações, anulando multas, etc. A Gabriela Hartz, ela foi punida pelo CNJ por ter faltado cautela na sua decisão e por violação de deveres funcionais. Então, evidentemente, a Gabriela Hartz foi punida com um afastamento de 2 anos do cargo, e aí não importa, no caso dela, se é remunerado ou não, e vai ser remunerado. Mas é uma punição fora de propósito. Ela cometeu um erro, cometeu como todos eles da Lava Jato. E, como eu disse, foi nesse erro que entraram os suspeitos de sempre. Mas ela podia ter sido punida com uma advertência, ela podia ser punida com, sei lá, com um período menor, talvez, de suspensão, não com 2 anos, porque, na verdade, essa punição de 2 anos já aponta para uma danação eterna, né? Ou seja, dificilmente ela será promovida na carreira que escolheu, apesar de ser uma ótima juíza e apesar de ser honesta. A ironia desse plot twist, repleto de ironias, é que no dia em que ela foi punida, aconteceu o jantar na casa do Alexandre de Moraes, em Brasília, aquela casa que foi comprada por 12 milhões de reais à vista, segundo revelou o Metrópolis. Jantou na casa do Alexandre de Moraes, o Lula, para se reunir com o Davi Alcolumbre, um jantar de reconciliação. Esse encontro foi organizado pelo anfitrião Alexandre de Moraes e pelo Cristiano Zanin. E como a ironia tem que ser completa, Cristiano Zanin, aquele que era advogado do Lula na época da Lava Jato e que hoje é ministro do STF. Ou seja, 2 ministros do STF fazendo política, né? E dessa maneira desabrida, apesar do jantar ter sido secreto, e bota aspas nesse secreto. Veja, é um negócio completamente fora de esquadro, né? Como é que ministros do Supremo podem fazer política e fazer política desta maneira? E por qual interesse da reconciliação do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e do Lula? É porque a briga entre ambos punha em perigo a estabilidade do sistema, digamos assim. Vamos lembrar que o Davi Alcolumbre também está implicado no caso Master, está sendo protegido pelo STF e também pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, né, porque o Davi Alcolumbre foi aquele que chancelou
o investimento de 400 milhões de reais da Amapá Previdência, empresa na qual ele tinha familiares e aliados como diretores, né? Chancelou esse empréstimo, que foi um empréstimo, digamos assim, a fundo perdido, né, para o Banco Master, assim como todos, empréstimo não, investimento, né, a fundo perdido no Banco Master, assim como todos os outros investimentos do Banco Master, né, que levou também de roldão um monte de pensionista e aposentado. Então, veja, é um negócio completamente fora do esquadro. Quer dizer, você vê o ministro do STF atuando com pouca cautela e violando os deveres funcionais, motivos pelas quais a Gabriela Hart foi punida. Na verdade, ela foi punida, evidentemente, por uma vingança contra a Lava Jato, que é uma vingança infinita dessa gente toda que venceu nesse episódio. Sabia? Então, Sim. Sim. Não, eu só iria questionar, mas pode concluir, pode concluir, por favor. Não, eu ia dizer que a minha conclusão, obviamente irônica, é que o erro da Gabriela Hart não foi apenas punir o Lula, foi também não ter um marido advogado do Banco Master, com um contrato bilionário, milionário, com o Daniel Vorcar. Eu ia só comentar rapidinho uma análise que você acabou fazendo lá na sua coluna, que Edson Fachin precisa defender André Mendonça, né? A gente acabou de ler aqui que a Mendonça se reuniu com o ministro da Justiça por conta da relação com a Polícia Federal. Eu queria que você pudesse comentar também um pouquinho sobre essa sua análise que você trouxe lá na sua coluna também. Olha, Marília, o que eu posso dizer é que, pelas informações que eu tenho, a coisa está muito complicada para o André Mendonça, né? É muito mais até do que nos é permitido noticiar, né? Tanto eu como os meus colegas. E o Edson Fachin, eu acho curioso que ele se apresse em defender, por exemplo, o Alexandre de Moraes, e a última vez que ele defendeu o Alexandre de Moraes, faz tanto tempo assim, foi quando o Javier Milei diz que o Moraes é um lixo, um careca, um lixo careca, né? Uma basura calva, né? Como se diz em espanhol. E ele não defende o André Mendonça em um episódio muito mais grave, né? Que é no caso desse pedido da PF à Advocacia Geral da União para que se encontre um remédio judicial contra o André Mendonça, porque o André Mendonça resolveu peitar a PF e a morosidade da PF quanto às investigações contra o Lulinha. Você me diz agora que o ministro da Justiça vai se reunir com o André Mendonça. Bom, eu não sei que tipo de... Veja, o ministro da Justiça, o Ministério da Justiça, sob a alçada do Ministério da Justiça está a PF, né? Sim. Eu não sei até que ponto o Ministério da Justiça vai fazer algo de efetivo, né? Uma vez que o diretor da PF, André Rodrigues, levou, inclusive, quer dizer, não sei se ele pessoalmente, não posso fazer essa afirmação, mas sabe-se que o Lula sabia, por exemplo, da história do Marcola, o seu, então, chefe de gabinete, ter recebido um empréstimo, e bota também aspas nisso, né, da Roberta Lustinger, né, a lobista que é muito amiga do Lulinha e trabalha, né, faz negócios com o careca do INSS. Então, ele foi avisado, não sei se pela PF, mas, enfim, não se pode fazer essa afirmação, mas ele foi avisado do tal do empréstimo e deslocou o cara do gabinete dele para a campanha dele, né? Tentando afastá-lo do governo. Então, o que eu quero dizer é que disse, né, que não é possível interferir na PF, não se pode influenciar a PF, o trabalho da PF, mas isso é o que se verifica no governo do Lula. Aliás, já se verificava antes, em outros mandatos. Eu mesmo, em outra encarnação,
como redator-chefe da Veja, cheguei a ser indiciado pela PF no caso do dossiê dos aloprados, e fui o único indiciado no caso do dossiê dos aloprados durante muito tempo, por ter revelado justamente, digamos assim, influências indevidas do Lula na Polícia Federal. Então, eu não sei o que vai dar essa conversa. Eu sei que o André Mendonça está muito pressionado porque ele tem como inimigos, hoje, não só o diretor-geral da PF, o André Rodrigues, como o Paulo Gonet, procurador-geral da República, e os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Sabino, gostaria de pedir perdão te interromper, mas é que a gente precisa entregar a programação para o nosso querido Reinaldo Azevedo, que vem já já junto com Rafael Campos. Gostaria de agradecer a sua participação. Tá, deixa só um ponto, é para querido de vocês, meu não é não, tá? Então, é isso aí. Muito obrigado, viu? Obrigada, Tchau. Sabino. Até a próxima.